Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da revista Diálogo e Ação. Nós estamos no terceiro trimestre e já estamos caminhando para encerrar esse trimestre. Essa é a 12ª lição da nossa revista, a revista que está falando sobre a vida e os ensinos de Jesus. Essa é a nossa revista do aluno e essa aqui é a nossa revista do professor, material no qual nós nos baseamos para apresentar para você a nossa escola bíblica online. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação, e eu quero te convidar para que juntos, professores, adolescentes e você que está nos acompanhando, possamos refletir em mais uma lição. Na lição passada, eu perguntava para você se você já se sentiu emocionado, triste ou até mesmo consternado por conta da crucificação de Jesus. Hoje eu quero te perguntar se você já celebrou a ressurreição de Jesus, porque é sobre isso que nós vamos refletir nessa nossa 12ª aula, nessa nossa 12ª lição, a ressurreição de Jesus. E para começar, eu quero te convidar para que nós possamos orar juntos em louvor a Jesus Cristo que ressuscitou e venceu a morte. Nas outras lições, sempre o pedido de oração, o momento de oração vem em forma de pedido, mas dessa vez a oração inicial vem em forma de louvor. Vamos orar e louvar a Deus, louvar a Jesus Cristo pela sua morte e principalmente pela sua ressurreição, para que ele pudesse nos dar a vida. O texto bíblico base dessa nossa lição, a crucificação de Jesus, está em Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Então anote aí, porque são dois textos bíblicos base, Mateus 28, de 1 a 10, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós temos 3 objetivos nessa lição e eu quero apresentar para vocês. O primeiro deles é aprender que a ressurreição é a vitória sobre o salário do pecado. O segundo objetivo é entender que foi preciso Jesus passar pela morte para nos redimir. E o terceiro e último objetivo é crer que a ressurreição de Jesus é o que nos garante a eternidade. No ponto 1 da nossa lição, que é a introdução, nós vamos aprender que nossos corações ficariam apreensivos acerca da morte de Jesus se não soubéssemos o final da história. Só a morte de Jesus não nos garantiria a vida eterna. Só a morte de Jesus não nos garantiria a vitória sobre o salário do pecado. E é por isso que Deus Pai nos providenciou a ressurreição do seu Filho, aleluia, para que nós também tivéssemos o privilégio, a oportunidade de vencer o nosso último inimigo, que é a morte. Por isso que os nossos corações ficariam sem destino, ficariam sem consolo, se parássemos a história na morte de Jesus. Mas louvado seja Deus, porque nós sabemos que 3 dias após a morte houve a ressurreição para nos redimir. O ponto 2 vai nos dizer a morte da morte, a vitória da vida sobre a morte. Foi decretada a morte da morte. Jesus ressuscitou e garante a mesma vitória para todo aquele que crê em seu nome poderoso. E eu quero te convidar para que você leia junto comigo um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 25, está dizendo assim: E disse Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Ainda bem que nós podemos crer em Jesus, e ao crermos nele, sabemos que mesmo que se passarmos pela morte, sairemos vitoriosos, porque a vida eterna está nos aguardando. Jesus é a garantia de que nós vamos viver e que nós vamos também vencer a morte.
O ponto 3 da nossa lição vai nos dizer as implicações da ressurreição. Da mesma forma que os primeiros discípulos de Jesus receberam a incumbência de anunciar em todos os lugares e por onde eles passassem que Jesus havia ressuscitado, nós também temos essa missão de anunciar que Jesus morreu, mas também ressuscitou para nos redimir. Essa é a nossa missão: sinalizar o reino de Deus e contar para o maior número de pessoas e contar por onde quer que passarmos que Jesus ressuscitou. Que aonde nós passarmos seja o reino de Deus passando e com cada pessoa com quem nós encontrarmos seja Jesus ressurreto encontrando com elas. O ponto 4 da nossa lição vai nos dizer o fundamento da nossa esperança. Nós temos esperança. E aonde está a nossa esperança? O apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que nós devemos falar acerca da ressurreição de Jesus. Coríntios, no capítulo 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, está nos instrui os cristãos de Coríntio acerca da ressurreição, mas também instrui a mim e a você, para que nós possamos levar essa mensagem. O texto começa falando sobre a importância da ressurreição e sobre a aparição do Cristo ressuscitado. E você pode conferir essa afirmação em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 8. Chegamos ao destaque da nossa lição. Lembrando que nós estamos refletindo sobre a ressurreição de Jesus. E o destaque da nossa lição, anote aí para que você possa postar nas suas redes sociais e também compartilhar com seus amigos, é o seguinte: louvado seja nosso Senhor Jesus, a morte foi vencida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, a morte foi vencida. Devemos louvar a Deus, devemos incluir em nossas adorações, em nossa oração, o louvor a Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele morreu em nosso lugar e Ele ressuscitou para que pudesse nos dar a redenção. Chegamos à conclusão da nossa lição, que vai nos dizer que a vitória final de Jesus Cristo sobre a morte é o fundamento da nossa esperança. A certeza da ressurreição ajuda o cristão a enfrentar os sofrimentos da vida. Por mais que a gente sofra, por mais que nós possamos até perder muitas coisas, por mais que existam dias de tristeza e de choro, nós temos a esperança da glória na ressurreição de Jesus e também na nossa ressurreição no dia final. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 24 ao 28, é onde nós fundamentamos a nossa esperança, a nossa fé e a nossa crença de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, para nos dar a garantia da vida eterna, para que nós pudéssemos vencer o salário do pecado, que é a morte. Você deve se lembrar que nesse nosso trimestre nós estamos aprendendo também sobre os discípulos de Jesus. E nessa lição nós vamos aprender mais sobre o discípulo Judas Iscariotes. O que esse discípulo que passou por tantas coisas e traiu Jesus pode nos ensinar com a sua biografia. Você pode aprender sobre todos os discípulos baixando o suplemento gratuitamente no site da Convenção Batista Brasileira e também da Convicção Editora. Compartilhar com seus amigos, seus professores, seus colegas, sua família sobre as características dos discípulos de Jesus. Quem sabe você não parece também com um deles. Bom, para encerrarmos, eu quero ler para você, para guardar no coração, que é o texto que está em Mateus, capítulo 28, versículo 6, que está nos dizendo: Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava.
o sepulcro está vazio. Aleluia! Jesus ressuscitou por todos nós. A minha oração hoje é de louvor, de gratidão a Deus por ter enviado o seu Filho, por Ele ter vivido aqui conosco e nos ensinado tantas coisas. Eu louvo pela sua morte em nosso lugar e glorifico a Deus pela ressurreição que nos deu o direito à vida eterna. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Convido você também a fazer essa oração e louvar a Deus durante a sua semana pela ressurreição de Jesus. Até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.